Fala, Riquelme. Fala, Vaso. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa super especial, né? Mais conhecido como Kelmin. Kelmin Grau. É um grande amigo que Deus trouxe aqui para o nosso meio. E para você que está assistindo o nosso podcast, né? Estava sentindo falta em tempo que a gente não solta os nossos podcasts, mas eu tenho certeza que hoje vai ser topzera. E assim, antes de começar, eu quero que você já senta o dedo no like aí, que ele deixa aquele like de qualidade, compartilhe pra galera, porque eu tenho certeza que esse testemunho, que esse menino vai contar, se você se identificar com esse podcast de hoje, compartilha para o máximo de pessoas que você conseguir. Por quê? Porque isso vai alcançar, assim como você foi abençoado, mais pessoas, né? O YouTube vai recomendar para mais pessoas e mais pessoas automaticamente serão abençoadas também. Aquilo que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo. Fechou? Então, Riquelme, se apresente aí pro pessoal, né? Quem que você... E fala um pouco, né? De como Deus transformou a sua história, de como que Deus fez do local onde que você nasceu, o ambiente que você nasceu. Você nasceu num ambiente assim, bastante religioso, né? Conta pra galera esse processo de como que o Riquelme, o caminho que você passou até que você chegou hoje de conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Meu nome é Riquelme, tenho 15 anos. No início, tipo assim, meu pai e minha mãe era do mundo, assim, bebia muito, ficava no bar o dia inteiro. Aí, eu não lembro quantos anos, eu tinha uns 5 anos mais ou menos, minha mãe e meu pai entrou para a igreja, só que não firme o negócio, não ficou firme, estava indo meio que visitando a igreja, pá. Aí chegou uma época que meu pai e minha mãe separaram, questão da separação. Aí... De uma época que, tipo assim, você sofre, como você era muito novo, você não tinha estrutura para você lidar com aquela situação. Pra saber o que eu queria pra minha vida. Aí, eu me lembro, 5 anos eu acho, não sei se era aí, por aí mais ou menos, eu fui morar com minha mãe. Aí, nós saímos daqui, foi eu, o Júnior, que é meus irmãos, o Darlan, e o Darlan só. Porque o Cleito ficou aí, minha avó e a Alice também ficou aí. Aí, nós fomos lá pra Lagoa da Prata, eu fiquei lá até os meus 7 anos, mais ou menos, 8 anos. E aconteceu uma questão lá que minha mãe saiu para trabalhar e deixou eu, o Júnior e o Darlan em casa, que nós éramos de menor ainda, né? Uhum. E também tem uma questão que eu gostava muito de sair com meu irmão para trabalhar, o Darlan. Que ele saía para vender picolé, aí eu falava, vou ficar aqui sozinho em casa, ficar sem fazer nada. Os juntos ficavam lá, né? E eu falava assim, ficar aqui em casa, sem fazer nada, eu vou sair com o Você irmão. ficava apertando a buzininha lá do picolé. Eu lembro que era de... 0 grau. 0 grau. Olha, o picolé é 0 grau. Eu não tinha vergonha não tenho vergonha não, mas eu saía gritando picolé. Aí até ficava, mandava calar a boca, né? Que tinha um pouco de vergonha também. E você fazia ele perder as vendas dele? Mas vocês vêm então? Não, era todo sábado de manhã. Fosse no próximo sábado vocês vêm então pra fazer, que eu vou ensinar vocês, hein? Aí nós foi, deu 8 horas, eu fiz umas 4 aulas mais ou menos só. Que você acordou 8 horas? Oi? Fominhar está quase 6 horas, nossa, tá na hora. Mas é tipo assim, que eu não era pegado não demais. Pegava muito a música quanto junto. Aí eu falei assim, isso não vai dar em nada não, moço, eu vou aprender a tocar bateria pra quê? Eu não sei, eu não vou tocar bateria. Aí foi lá, nós acordou, o Júnior acordou cedo, o Júnior era fominha na época. Aí eu acordei, ele me acordou, eu 7 horas, falei assim, Riquelme, vamos lá fazer aula de bateria. Eu falei assim, que bateria? Eu já tinha esquecido. Eu falei assim, aonde, moço, aula de bateria? Eu falei assim, no cima ali, acho que nós entramos na cara de qualquer dia. Aí não tem como ser assim, né?
Aí eu falei assim, nós tínhamos falado com o cara que nós ia ir já. Aí assim, então bom, eu tinha uns 11 anos na época. 11 anos pegando aquelas barquetas pesadas, esticando o braço. Seu pé nem ia, não, mas seu pé chegava, não chegava? Chegava. Porque tinha um banco que pegava o banquinho pra frente. Sim. Bateria aqui, ó. Aqui. Aí nós começamos a fazer aula, começou a desenvolver. Eu fiz 4 aulas, o Júnior fez muito. O Júnior fez mais que o Kaique também, não fez muito, eu acho não. Eu me lembro, acho que o Júnior fez mais que o Kaique. Aí o Júnior começou a tocar ali, nas chamas aqui do morro. Aí eu tinha ainda na época, até na época, era ele também. Aí o Júnior virou pro pastor, pediu pra ele tocar, e eu como eu tinha vergonha demais, eu era pequena ainda, eu falei assim, não vou pedir não. E você sempre foi uma pessoa que teve problema com timidez? Muita timidez. Por você, tipo assim, fazer o que a gente tá fazendo aqui hoje foi... Deus teve que te desbloquear demais, né, mano? Teve que quebrar muita coisa, né, mano? Quebrar barreira demais, porque timidez eu tenho até hoje, tinha timidez até com a minha família, não conseguia chegar, conversar assim, que converso muito hoje. E é interessante, mano, que tipo assim, as pessoas às vezes até me perguntam como que as pessoas talvez que estão assistindo a gente aí, como que se vence a timidez, ou como se vence o medo. A única coisa de você vencer a timidez é você fazendo, mano. Sim. É a única jeito de você vencer o medo é você indo com medo mesmo. A única forma de você... eu tenho problema, por exemplo, você é uma pessoa que você tem medo de falar em público. Falar na frente das pessoas. Você fala bem, mas quando coloca o microfone na mão, a pessoa trava. A única forma de você vencer isso é você pegando o microfone e falando com medo mesmo. Porque com o decorrer do tempo você vai travando, vai soltando um pouquinho. Isso. E foi mais ou menos assim que... Foi mais ou menos assim que aconteceu. Aí, a gente começou a tocar na chama, depois eu não toquei, né? Por causa da bateria também, era um tio junto, eu deixava só os dois. Aí até que meu pai trocou de igreja, por causa, foi lá para debaixo, lá na sede. Que ele ficava mais perto e ele só tinha moto na época. Nós morávamos lá em Santa Helena. Na Rua Mariana, eu acho. É isso? Mariana, isso mesmo. Rua Mariana. Aí nós foi lá, trocou de igreja, porque senão ter que ficar subindo a 2 de outubro aí todo dia, todo domingo. Morro que é parede, né? Nem passarinho tá subindo aquele morro. Nem passarinho. Vai pôr assim. É parede, mano. Aí... Nós fomos lá pra baixo, o Júnior, nós foi soltando um pouquinho, o Júnior foi começando a tocar, foi assim, eu tava com uns 13 anos na época, 13 anos. Aí eu falei assim, ó, o Júnior tá tocando, eu vou pedir pro pastor tocar também, eu vou pedir pro Júnior falar o pastor pra eu tocar. Nem o Júnior, era pedir pro meu pai. Aí, mas aí o Júnior ouviu. Meu pai esqueceu de falar, e foi lá, e como o Júnior tinha ouvido, meu pai esqueceu de falar. Aí foi lá, meu irmão Júnior chegou no pastor e falou assim, ó, que eu não tô querendo tocar bateria, você não deixa eu tocar nenhuma sexta-feira, assim, mais ou menos, que é mais de boa. Aí foi lá e falou assim, vamos ver o tempo, vamos ver com o tempo, o que vai acontecer. Aí foi lá, chegou na sexta-feira. Todo mundo faltou. Não. Eu acho que foi na sexta-feira. A grande sexta-feira. Aí foi lá, né, no meio do culto, já tinha começado, a gente tava tocando lá. Aí eu sentava lá no banco da frente aqui, que é da bateria. Que é a bateria, que é o banco da frente. Eu sentava ali e eu falei assim, nossa, Zé, deve ser da hora demais sacar ali, fazer aquele barulho nesse negócio. Aí o Júnior me chamou, falou assim, Raquel, baixa, né? Vem cá, a música é de boa. Negativo. E dá mais, moço, eu começar o culto, eu vou levantar lá na cara de pau, vou lá, a bateria no meio do culto. Aí eu fui lá, o Júnior falou assim, vem cá, moço. Aí meu pai também foi lá e me deu cutucando, falou assim, vai lá, eu já falei com o pastor já, o Júnior já falou com o pastor. Até que eu fui. Aí foi lá, imagina, só as baquetinhas se tremendo assim, ó. E eu tava tentando fazer aquele negócio lá de bater nos pratos pra dar um negócio.
Eu já tava todo tremendo. Então você já estava automático, então, sua mão, né? Já tava automático. Fazendo uns repiques automáticos. Não preciso fazer força não. Precisava fazer nem... Não fazer manual, tá? Então tava no automático. Tava no automático, eu coloquei lá um botãozinho automático lá. E o pau quebrou. Aí fui lá e o cara, eu era novo, tinha 13 anos. Uhum. Aí o tecladista virou pra mim assim e falou assim, moço, só vai. Na hora que ele falou assim, só vai, eu já dei uma soltada mais. Aí eu fui. Uhum. Tava fora do ritmo ainda. Sim. Aí foi lá, o Júnior falou assim, eu tava lento demais. Aí o Júnior falou assim, vai mais rápido. Eu disse, tá. Aí o Júnior falou, vai mais rápido. Aí eu fui rápido demais. O pastor já andou puxando a minha orelha e falou assim, mais devagar, baterista. Alguma coisa desse tipo assim. Você... Ei, batera! Você vai devagar, baterista. Já na minha mente foi assim, vou passar por cima. Tô fazendo até o pastor errar. Não. Pastor já errar e já pelar e já vim cá, já de sambado. Já dá uma baquetada na minha cabeça. Na nuca, né? Tô brincando, eu passei de Nilton. Ele é gente boa demais, ele me apoiou demais também na bateria. Mas ele falou isso, né? Pra desacelerar um pouquinho, né? Porque eu estava rápido demais. Aí até que eu desacelerei, aí foi pegando o ritmo. Aí ele falou assim, o meu problema é a virada, próximo. Pra fazer virada. Uhum. Eu sei só uma básica, mas eu tenho medo de errar. Isso que é o meu problema também. E aí você, tipo assim, tocou nesse dia lá e aí você foi, aí tipo assim, você começou oficialmente a tocar na igreja mesmo, né? Nesse ano eu ganhei o certificado, Não. Esse ano eu ganhei até o certificado de bateria, assim, cheguei lá na frente, pequenininho, 13 anos, só foi assim, vai, toquei só um pouco, já ganhei o certificado. Aí nesse processo você começou então a caminhar na fé, e aí como é que foi o decorrer? Aí eu já comecei a aprimorar mais, já comecei a tocar no dia de domingo de manhã, já comecei a tocar na quarta-feira à noite também. Também já toquei muitas vezes, baterista tinha visto, aí ele até me deu a chance que eles apoiam demais lá também. O baterista lá apoiou demais também. Aí eu já toquei em dia de domingo também, graças a Deus. Aí eu fui aprimorando, mas fui perdendo medo. Meio que depois ali eu já conhecia todo mundo praticamente. Aí eu já fui me soltando mais, daí o Júnior soltando mais. Aí também, mas eu não conseguia fazer virada, a virada não saía. Sim. Porque tem que ser no tempo só, no tempo certo, na hora certa, né? Porque senão... E aí nesse processo aí que você estava tocando na igreja, você já estava começando a desenvolver, eu vejo que é o problema de muitos músicos, sabe tocar muito bem, mas o seu coração com relação a Jesus, como é que estava? Você tinha um conhecimento do instrumento. Mas a relação... Isso, como é que estava e como é que estava a sua vida com Deus ali, ó, porque foi uma fase que você começou, Fraga. Como é que estava? Ou você, tipo assim, você estava só tocando a bateria, mas você não tinha conhecimento de nada? Não, na época eu tinha até um pouco de conhecimento, assim. Aí comecei a tocar e eu fui agradecendo a Deus, agradecendo ele. Ser grato. Aí ele meio que abriu as portas para mim tocar, para realizar meu sonho, né? E eu antigamente falava assim, pra que tocar bateria, nunca vou tocar. Aí eu fui agradecendo a Deus, eu fui pegando mais assim, também tocar, era bem rígido lá antigamente. De negócio de ir para a igreja, porque não está errado, está certo. Tem que firmar mesmo na igreja, que sem Deus não sai nada. Sem Deus não sai nada. Tem tudo que fazer, tem que agradecer a Deus. Que nem teve uns dias desses atrás, uns dias não, um mês atrás, mais ou menos. Pela bicicleta furou, bem domingo, estava trabalhando no iFood. Aí fui lá, nossa, eu estava lá em Santa Rita lá. Acho que eu tinha acabado de fazer entrega. Tinha recebido meu capacete numa loja aí, onde eu peguei o pedido. Falei assim, acho que eu vou achar um lugar para consertar o pneu da mais motorizado, oficina, que é difícil. Né? Motorizado que é difícil achar, lógico mesmo. Isso é chato. Eu disse, nossa Deus, por que você faz isso comigo? Só no domingo, nem domingo, dia que dá mais dinheiro. Aí fui lá, passou um cara lá,
foi um irmão lá, esqueci o nome dele. Foi lá e falou assim, eu quero ver, amigo. Ele já desceu do carro, aí foi lá, pegou um negocinho lá, que meio que enche o pneu, meio que remenda o pneu, sabe? Já ouviu falar? Sim, que você ativa dentro, né? É, uns negócios da espuma. Uhum. Aí foi lá e me deu isso, eu enchi, deu pra eu chegar no negócio lá. Ele falou assim, onde que tinha? Falou assim, virou pra mim assim, falou assim, quanto que deve ser um conserto aí? Falou assim, fez, não, isso aqui deve ser baratinho, moço, deve dar uns 10 reais pra remendar o pneu, 15 mais ou menos. Aí falou assim, calma aí, vai orando, foi lá no carro lá. E eu tava meio que reclamando com Deus, né, por causa que ele tinha feito isso comigo no domingo. Aí foi lá, pegou o dinheiro dentro do carro, me deu dinheiro, uma onça. Quase tá mostrando, Céu. Aí foi lá, meu sorriso já veio até aqui na orelha. Aí foi lá e tirou, me deu dinheiro e falou assim, aqui ó, eu te abençoar e falar assim que Deus tá por você. Aí eu pensei, nossa, eu comecei a chorar demais. Comecei a chorar demais. Na verdade, mano, a gratidão, ela torna tudo suficiente, né? Tipo, Deus teve que rodar aquele povo 40 dias naquele deserto por causa da murmuração do povo, porque o povo, Deus tinha libertado eles do Egito, né? Tinha saído com ele, direcionado Moisés para tirar o povo do Egito, e ele estava rumo à terra prometida, estava a um passo da terra prometida. Em vez de ele agradecer ao Senhor pelo maná que eles estavam comendo todos os dias, pela água que Deus estava provendo todos os dias, eles começaram a reclamar e tipo, será que no Egito não tinha túmulo suficiente, não tinha comida suficiente? E eles esqueceram, porque a pessoa que murmura e a pessoa que reclama, ela esquece lá atrás de tudo que Deus já fez. E só se limita à vida dele naquele momento, né? Nós esquecemos que Deus já fez por nós pelo momento mais difícil. Ele me ajudou e nós. Sim, aí nesse primeiro momento, Vaso, você estava ali na igreja, né? E ali você começou a ter sua comunhão com Deus, você começou a ter com Deus, o seu relacionamento com Deus. Mas aí, Vaso, como é que foi esse processo? Foi tudo flores ou chegou momentos assim que você... Como é que foi isso? Mas teve sim um momento que eu desanimei demais, fiquei com o coração frio, mais ou menos. Frio, mas o que te deixou mais assim, o lance uma das coisas que mais pegava foi o lance da separação da sua família. A separação da minha família, sim. E também porque... Você foi crescendo e como é que como é que você estava lidando? Porque na época você era muito criança. Sim. Então, é uma coisa, você ter uma estrutura de criança e ter uma estrutura de adolescente para jovem, né? E como é que foi isso, você lidando com isso? Aí, foi nessa época aí que eu caí na depressão, né? Eu fiquei mais ou menos um ano, mais ou menos fiquei na depressão, assim. Aí fui lá, meu pai falou assim, depois de um tempo ele percebeu, o Juninho também me apoiou demais nessa época aí, ele me ajudou, ficou falando de Deus, me chamou para vir aqui, só que eu falei assim, não, mas não. Aí fui lá, chamou o Juninho também. Porque a sua vontade era só ficar dentro do quarto, curtindo a dor. Sim, eu ficava... Chorando. Ficava dentro do quarto, quando eu chorava, só deitava do E como é que é, mano, pra uma pessoa que, tipo assim, tá essa parada de tipo assim, de passando o que você tava passando, processo de separação, não conseguindo lidar com os sentimentos, não conseguindo lidar com a separação dos seus pais, porque a pessoa depressiva, ela vê que todo mundo não gosta dela, né? Sim, é isso. E como que foi esse processo para vocês? Dentro do quarto e assim, quais foram os sentimentos ali dentro daquele quarto, mano? Mano, pra mim a melhor coisa era ficar dentro do quarto, mano. Dentro do quarto. E no quarto ali, o que você mais curtia ali dentro? Além do choro que você gostava de curtir. Porque a pessoa depressiva, ela fica melancólica, né? Sim. Ela chora muito, ela não quer ver ninguém. O que mais que estava te afetando naquele momento? Como assim? Afetando, tipo... No emocional, na sua vida com as pessoas, com a sua família. Porque a pessoa acaba entrando num buraco que ela não vê onde que ela tá, né? Sim, Tá bem que é um buraco sem fundo. Não, e como é que você tava ali naquele momento, mano? Mano,
meu coração tava bem apertado, assim, eu ficava só lá dentro do quarto chorando, só chorando, que eu não me importava não. Aí tava chorando, chorando, chorando. Aí quando eu parava de chorar, eu saía do quarto só pra comer. Pra comer e tomar banho, tudo me faltava. Ou pra sair, que eu gostava de jogar, gosto de jogar bola demais. Eu saía pra jogar bola. A questão da bola era só pra esquecer um pouco, né? É, tipo ali, meio que ele era meio que o meu mundo de distração. Terapia, É né? terapia, ele era minha terapia. Eu saía pra jogar bola, esquecia de tudo, aí voltava, era a mesma coisa. E também, tipo, teve uma época também que o meu irmão brigou com meu pai e já me afetou E bastante dentro também. da sua casa o relacionamento estava Tá, ruim. tá. Porque também eu já não tava entrando na fase de adolescência, né? Era Uhum. adolescente já. Aí os dois discutiu, aí eu vi os dois discutindo, eu chorava mais ainda, porque família discutindo, né, sabe? Uhum. Tem que ser um pelo outro, Tem aí que ser, naquele. aí, né, ficava meio que nem a pregação de ontem, né? Uhum. Você vê o irmão um brigando com o outro, Uhum. não é bom brigar um com o outro. Uhum. Aí eu ficava mais abalada ainda. Aí teve uma época também que o Júnior separou o quarto, né? Meu pai fez o quarto lá pra cima. Aí eu fiquei no quarto de um outro, aí eu ficava mais sozinha ainda, mais sozinha assim. Tinha noite que eu ia junto, eu ia pro quarto do Júnior pra jogar Free Fire junto com ele, né? Jogar não, ver ele jogando, porque meu celular tinha estragado. Uhum. Aí, mano, é uma sensação mesmo muito boa, velho. Ficar perto do seu irmão ali, de boa. Nós estávamos meio que interagindo, né? Porque interagindo no jogo, mas estávamos interagindo de irmão para irmão, Uhum. sem briga, sem nada. É uma sensação boa demais. Ó, você ficar conversando com seu irmão, E sem você sempre, no seu coração, é, a valorização, você sempre valorizou essa questão de estar junto, né, com a mano? família. Estar junto. Sim, sempre E o valorizei. que te abalou e o que fez você desanimar todo esse tempo foi a questão, né, que esse estar junto ele se perdeu, foi a separação da sua família, né? Foi que teve a separação do meu pai e minha mãe também. Um tempo atrás o Júnior foi embora, mas pra frente eu conto isso. Aí eu ia pra lá, depois voltava pro quarto. Falava assim, nossa, tipo, e era meio que inveja, né? Aí era um pouquinho de inveja mais tarde, depois outro dia. Falava assim, nossa, Júnior já tem celular, já tô aqui sem nada. Júnior já trabalha. Meu pai, que eu, minha mente eu sempre colocava isso, nossa, meu pai prefere o Júnior que eu. Que esse negócio vem, né? Mas aí foi lá depois com o tempo fui percebendo, meu pai foi. Eu Mas e o ele que que isso quando. criou dentro de você? Criou uma certa resistência com seu irmão? Não, mano, tipo assim, porque por fora eu era meio que. Era uma caca praticamente, sabe? Uma máscara. Meio que colocava uma máscara quando eu saía do quarto, fingia que tava tudo bem, de boa. Voltava pra dentro, eu saio sorridente demais, fora do quarto. Tipo, sair com meus amigos, fingir que nada estava acontecendo. Eu podia ter acabado de brigar com meu pai, discutir com meu pai. Sair de casa para jogar bola, fingir que nada acontecia. Ia pra minha terapia, né? Fingir que nada acontecia. Era minha terapia. Aí até que chegou um certo ponto que meu pai viu que eu tava na depressão e percebeu que eu tava na depressão. Acho que foi o Juninho que falou com ele, pá. Perguntou se estava vendo meus status, aí pá. Aí até que meu pai falou assim, agora a partir de hoje você vai pro monte todo dia comigo. Pode ser o dia que fosse, pode estar cansado, ter feito tudo. Eu também. Aí nós começamos a ir pro monte, começou a orar, um monte nem perto de casa. Né? Nós começou a orar, firmamos na oração. Nós chegava em casa, nós orávamos de novo para ir dormir. Aí, nesse meio tempo aí, Deus me libertou da depressão. E, então, para perceber que sem Deus nós estamos nada, Na né? verdade, foi um processo onde que você começou a buscar a presença A de Deus. buscar a Deus. Então, na verdade, o que curou a sua depressão e a sua crise de ansiedade foi a busca pela presença de Deus, né? Sim, porque aí eu busquei ele para meio que me ajudar, né? Me libertar. Na verdade, você não fez uma troca, né, mano? Você estava ali e automaticamente, no processo que você foi buscando a Deus, que você foi falando com Deus, que você foi queimando cada vez mais, Deus ele foi limpando as coisas da sua vida, né? Isso. Dando Aí, aquela faxina, né, mano? foi. Aí depois disso aí foi um mês mais ou menos, saindo da depressão. E nesse processo que você estava na depressão, nesse processo de transição,
Você saiu da igreja? Eu saí depois não. Você continuou lá. Mas você não estava conseguindo. Você chegava lá e você não estava conseguindo prestar atenção em nada que estava acontecendo lá, né? Não. Hoje, Sua cabeça estava em outro lugar. porque, tipo assim, por mim eu não ia, né? Mas aí, como meu pai é muito religioso, assim, muito pregado, aquele pai lá que eu já falei, ele me levava, meio que obrigava nós a ir. Só que ele tá errado, e tá certo, porque nós temos que buscar Deus, né? Aí eu chegava lá, sentava lá, ficava só olhando pro teto, olhando pra frente, assim. Sua cabeça lá fora. Minha cabeça lá fora, antes de ir embora jogar bola. Nossa senhora. Quando eu ficava pegando o celular do meu pai aqui, lá no. Ele tava lá. Você ficava no Instagram lá dentro, Não. no WhatsApp. Eu não tinha Nossa, disso, não. mano. Eu pegava pra olhar as horas. Aí meio ansiedade, né? Que atacava. Falei assim, quero ir embora jogar bola. 9 horas já, e passou, não acabou a pregação. Tava doido que passou a acabar. Tava doido, passou. Você dormia muito? Dormia demais, é. Quem nunca dormiu, atire a primeira pedra. E o pior, sabe qual que é o pior? Era uma segunda carteira, assim, ó, lá na frente, uma segunda carteira. Nossa, o pastor olhava. Daquele gritando. Você tava tipo. Sim. Aí eu já Aleluia! começava a aplaudir junto, né? Mas por que você tá fazendo? Ah, não sei, todo mundo tá fazendo. Aí eu chegava lá na igreja, deitava, sentava lá na frente. Quando eu me deitava no banco ainda. Você chegou a deitar, Varado? Não, mas na frente não, na frente. Que eu me Ah, lembre, não. Botava nas últimas carteiras, né? Eu falo Se assim, seu pai também vê, seu pai eu falo assim, eu paro, tô com sono. Mas ele até que deixava eu dormir. Eu falo assim, deixava, só que ele dava os cutucões de vez em quando, né? Acorda aí, não Adeus. só. Fica na vigília. Aí eu falo assim, ô pai, eu tô com sono, tô querendo deitar. Minhas costas, desculpinha, minhas costas estão doendo. Fala assim, vai pra trás pra deitar no banco lá. Pode deitar lá atrás. Chegava lá, nós ia de moto. Aí pegava o capacete, fazia não, pegava a mochilinha do meu pai, que é meio que uma mochilinha, pegava, colocava lá atrás e deitava. Dormia, aí eu dormia. Aí quando a pregação acabava, ele ia embora. Aí eu meti o pé e ia embora. E você não tinha... Só tava lá pra bater o ponto, cumprir. Só pra colocar para assim. É, pra colocar lá chamar. Mas tava crescendo em nada. Nada, tá crescendo nada, evoluindo nada, espiritual nada. Aí, depois também teve uma época que na chama do eu dormi na primeira carteira, lá perto do baterista. Boca aberta. Perto do baterista lá, eu acordei, né? Eu dormi em cima da minha perna. Aí você já sabe, eu acordei, fui levantar em frente à bateria aqui assim, ó. Minha perna meio que, como é que fala? Deu cãibra. Deu tipo isso, deu câimbra. Eu desequilibrei e caí na bateria, já fez aquele barulhão. Nós já. você recebeu ali em cima da bateria. Vou deve ter achado que eu recebi. Olha, ele falou assim, isso aí é diferente. Aí fui lá, eu acordei, bati na bateria assim, no prato, no gongo lá também, bati no prato. Aí fui lá, depois eu continuei dormindo, eu acordei, só que eu não acordei. Eu acordei assim, abri o olho, ia levantar, aí fui lá, eu caí, bati a mão no prato, aí falou, já vi que eu tava no chão mesmo, falei assim, não tô conseguindo levantar mesmo, eu vou ficar aqui por aqui mesmo. Já botou por lá mesmo. É. Nossa, mano. Aí meu pai foi lá, pegou no colo lá, colocou até que mundo aqui assim, eu disse, ai, que viagem é essa, que mocinha que tá me carregando, eu só olhei assim, aí meu pai me deixa tarde, eu vou continuar dormindo. Aí falou, ele levou eu pra beber água, porque pensou que eu até tinha desmaiado, né? Aí depois disso, onde que nós estávamos mesmo? A questão, tipo assim, do processo que Deus, que nesse tempo que você estava indo pra igreja, você não estava desenvolvendo nada, aí foi quando você foi pro monte, né? E você começou a buscar, de fato, pela presença de Deus. Aí eu comecei a buscar, de fato, pela presença, aí depois... eu evoluí espiritualmente lá na outra igreja também, na sede. Aí eu comecei a evoluir espiritualmente, aí eu comecei a prestar mais atenção nas pregações, nos estudos.
também, Na escola também, que é onde você, tipo assim, você não conseguia prestar atenção em coisa nenhuma que o professor falava. não muito. Não, não muito. Mais ou menos. Só um E pouco. na escola também a galera contribuía também com relação à questão do bullying, essas coisas. Sim, contribuía. E tipo assim, contribuía que eu falo assim, pra você ter mais. Mas cai mais fundo ainda na depressão, né? Sim. Você Ainda mais que eu sou, tipo assim, eu sou mais velha. Não, você não é. Você era, né, mano? Tipo assim, você é pegado naquilo que as pessoas falam ao seu respeito. Tipo assim, ah, você é burro. Sim, sim. Aí você, Aí eu coloco isso na você minha leva pro cabeça. coração. É. Aí já e aí você levava isso pra casa e aquilo ali, é tipo assim, fica na minha cabeça. ele ficava na sua cabeça e ficava, e, tipo, levava você mais fundo do que você já tava, né? Se afundava mais, era tipo um buraco sem Mas fundo. nesse processo que você tava buscando a Deus verdadeiramente, você tava com Deus ali, né? Deus falou com você. Aí, mano, seu coração começou a ansiar por algo maior. Sim, queria buscar mais, né? Mais e mais. Aí Hum. eu comecei a me pegar mais espiritualmente, eu comecei a me soltar mais um pouquinho a bateria. Aí foi, mas eu não aquelas coisas, tipo, deixa eu ver, não sei como falar, não que as coisas pegar demais, eu era pegar, só que não muito, assim, sabe? Eu ia pra igreja, tinha dia que eu ia pra igreja só pra ir mesmo, por causa, tinha dia, porque depois disso tinha dia que eu ia pra ir, eu falava assim, meu pai, não quero ir hoje não, meu pai falou assim, não, mas vai. Aí eu comecei, aí quando eu não queria ir mesmo, Deus tinha mais uma palavra pra mim, né? Uhum. Uma palavra de libertação, esse negócio assim, eu nem sei o que eu queria na época, mas esqueci o que eu queria na Sim. época, acho que eu queria treinar pra jogar bola, mas na época, aí eu pedi, eu continuei alguns dias indo no monte, aí eu pedi Deus para abrir umas portas pra mim, porque eu não tinha chuteira, não tinha meião, esse negócio assim. Aí foi lá, meu pai comprou meião, chuteira e caneleira. Mas praticamente o que tinha, ele comprou, até o calção que tinha comprado. Aí eu fui lá, comecei a treinar lá no carro, abri o vizinho. Deus é bom mesmo, tá pedindo esse negócio esse dia que eu tava sem nada pra ir treinar, que era só isso que precisava, que eu era de graça. Senhor, Deus é bom mesmo. Ele é homem que negócio fala pra mentir não, ele mente não, ele falou que vai dar, então vai dar. Só aguardei, porque que tinha tempo que eu tava querendo. E aguardar e se você obedecer, né, mano? Ter fé também. Ter fé. Porque sem fé é possível agradar a Deus, né, cara? Sim. E aí nesse tempo aí você foi desenvolvendo a questão da sua vida. Mas e qual que foi? Na verdade você estava indo para a igreja, mas você ansiava por algo mais. Você só tocar a bateria, isso ali, já não estava mais preenchendo aquilo que você, aquele vazio que estava dentro de você. Você precisava de algo mais. E quando foi assim o ponto que Jesus te encontrou e que você chegou? Eu cheguei mais próximo. Profundo em Deus. Foi no dia da chácara lá do. Como é que foi? No retiro. No retiro, sim. Eu fui naquele lá no primeiro dia. Na Viva. Não, foi outro que teve só um dia, só nós foi e voltou no mesmo dia. Até que tinha um campinho lá, piscina. Uhum. E eu tinha muita insegurança, assim, de tirar a camisa, né? Por causa. Os outros ficavam falando, alguém vir. Eu ficava muito assim, muito fechada. Você se preocupava com a opinião de outra opinião dos outras pessoas, eu me preocupava. Aí até que o Júnior até me chamou pra ir pra piscina onde que tinha lá. Na verdade chamou pra ir lá, o negócio, sem ser um retiro. Aí eu fui, só que eu fiquei mais no campo. E foi eu e o Ryan. Era o Ryan que foi? Não, o Ryan acho que não foi nesse dia não. Mas veio um outro menino lá, né? Ficou lá pra gente usar conversando, até que foi lá. Ele tocou a piscina também, eu fui lá, sentado lá com a bola no chão, fiquei sentado na grama, com a bola brincando. Ele falou assim, o que você está fazendo, moço? Vamos na piscina. Aí eu cheguei lá, fiquei só com o pé na piscina, aí ficou lá,
O João falou assim, entrei, moço, tira a camisa aqui. Falei, assim, quem, meu Cristiano é Deus? Não, vai Você lá, tinha um não. bloqueio ali, né, mano? Aí até que eu entrei na piscina com camisa ainda. Aí os meninos começaram a falar, aí na mesma hora que a gente falou, já saí da piscina e fui lá jogar bola de novo. Aí na outra chácara foi o retiro, foi a vida. Só a vida. Aí na Foi vida 4 dias no carnaval. foi top. Aí o Júnior tinha me chamado com tempo. Mas aí você já estava ansiando por algo maior, né? Sim. Tipo assim, você estava naquela decisão se você continuava na igreja, porque você estava querendo ou não, você estava num ambiente religioso, né, mano? Sim. E você queria algo mais. Ô, Márcio, tipo, queria, só que o Júnior me chamou para ir na Viva. Eu falei assim, eu vou ir, vai ter piscina, vai ter campo, vai ser mais lazer. Aí, primeiro dia já toma uma palavra na lata, assim. Primeiro dia. Naquele dia Deus, o que Deus falou com você, mano? Que assim mudou sua vida para você? Porque foi ali que foi o seu verdadeiro encontro com o Senhor, foi naquela chácara? Foi verdadeiro. É que eu meio que vi, né? Vi Deus praticamente, vi a presença de Deus. Eu não. Você cria, tipo assim, mas ao mesmo tempo, quando as coisas começavam a apertar, você tinha incredulidade, você descria, né? É. Aí, primeiro dia já recebi a palavra lá, E o que te marcou? te marcou em conta, O que marcou naquele primeiro dia? O que Deus falou especificamente com você? especificamente. Foi questão de família, caminho. Foi questão de família. Que tava orando pra minha mãe, meu pai tava orando pra minha mãe, pra ela voltar aqui pro morro mesmo assim. Aí eu tava orando pra minha mãe pra Deus libertar ela também, né? Por causa da bebida. Tava orando, aí foi lá, Deus falou. Aí também nessa questão o Júnior tinha ido pra lá, né? O Júnior tinha morado com ela. Na hora que o Júnior foi pra lá, o Júnior, né, quando ele foi pra lá, que ele caiu, porque ele já tava meio fraco também, tava frio. Aí ele foi pra lá e deslizou pro mundo, aí foi pro mundo. Aí eu já comecei a orar pro Júnior também, orei por minha mãe, orei por Darlan, o Cleito também, Paris. Aí Deus falou comigo que Deus está ouvindo minhas orações. Aí primeiro eu tava orando tudo junto. Tava orando pra minha mãe voltar pra cá, pra Gibeon ficar mais próximo, pra Deus resgatar minha mãe e como é que fala? Reconciliar. O Júnior e resgatar meus irmãos também. Aí Deus falou assim, Deus está ouvindo as suas orações. Aí eu já vi que na bala, no sinal. Aí falei assim, eu fiquei sentada lá, olhei pra frente, ó, ele chamou pra ir pra frente, não chamou, tinha chamado pra ir pra frente. Aí eu falei assim, não, vou não, acho que o Júnior, o Manel tava do meu lado, eu acho, se eu não me engano, o Manel e o Yuri. O Manel, um dos dois tava do meu lado, aí foi lá e falou assim, você quer lá na frente? Eu falei assim, não, ficou de boa, tô xingando as lágrimas, aí disse que eu tava chorando, falou assim, não, vamos pra frente, aí foi lá, eu chorei, era o Marquinhos que tava pregando? Ô, Marcos. Marcos, sei lá. Aí fui lá e já começou a orar comigo, aí fui lá, eu já caí no chão, caí assim, sentei no chão lá, joelhei no chão. E naquele momento ali você foi muito ministrado por Deus, sim, né? Sim, aí eu também recebi um abraço, que eu meio que eu senti que era um abraço de Deus, sabe? Senti que era um abraço de Deus, que foi o Júnior que chegou no meu lado, se eu não me engano. Aí já chegou no meu lado, me abraçou, sentou lá, né? Ficou lá um tempão, tempão. Aí depois do culto ainda, eu acho que não lembro quem veio falar comigo, falou comigo também o negócio lá. Aí ele que eu senti a presença de Deus. Aí no outro dia também já fui, veio. E aí no terceiro dia, eu não queria entrar ainda na piscina, né? Por causa da questão de camisa, para tirar a camisa. Aí no terceiro ou segundo dia já pensei, então isso lá, eu falei assim, ó o Yurão, lá. Aí eu comecei a entrar e eu já me soltei mais. Vocês me chamaram até de goleiro, mas eu nem sou goleiro. Aí eu comecei a me soltar mais, falei assim, esse povo aqui é bom, gostei. Aí foi lá depois. Porque não era você se sentiu num ambiente onde você foi acolhido como uma família. Sim, como uma família. Porque a religião ela tem essa questão, né, cara? A religião ela tem muitos julgamentos, né?
ela tem muitos apontamentos, tipo assim, muito, se você errar, você tem que andar muito rígido em cima da linha e ela não tem espaço para quando você falha, pro momento que você talvez esteja passando por fraqueza. Céu, já tá no mundo. já tá no mundo. Já desviou. E aí não te estende a mão. Sim. E 7 facas para cima de você, faca na caveira. Aí depois eu falei, o Juninho me convidou pra vir pra essa igreja aqui. Aí Peco falou assim, não, moço, é longe demais, deixa quieto, vou ficar aqui mesmo. Eu disse, não, moço, vamos começar aí, o André te busca, senão não vai trabalhar com o André não, moço. Aí falou assim, eu passo seu contato. Não, ele falou com você, ele falou. Foi. Ele falou com você, que tá querendo vir, aí eu comecei, aí no primeiro dia eu já senti um negócio a mais, que lá tava frio demais, meu coração tava frio demais. Começou a ficar frio demais. Aí que eu já falei assim, não, que já é fogo, que já é fogo. E você se sentiu acolhido, mano? Eu senti, por causa, tipo assim, que nem o Juninho falou comigo. Primeiro dia que eu vi, eu já me senti acolhido demais. Já veio o Manel, já veio o Yuri, já veio o seu, o Harold, já veio todo mundo assim, já me acolheu. Aí foi lá, o que eu ia falar? Mesmo esqueci. Que você tava no ambiente, aí você veio e Sim, tava lá no retiro. Porque, tipo assim, que nem o Juninho me falou, que é mais pra. Não é que é só de jovens, tem mais jovens, aí é melhor que já. E no ambiente onde que você estava não tinha muita. Não tinha muitos jovens. Uhum. Tipo, os jovens lá era. Porque na verdade, né, mano, não tem ninguém melhor para discipular um jovem que outro jovem. Não tem ninguém melhor para discipular uma criança que outra criança. Então, as igrejas, elas erram muito nisso. Por quê? Porque elas tentam colocar os jovens para caminhar com os idosos. Não é que seja errado, entende? Não. Só que não é a mesma linguagem. E tipo assim, meio que eles falam umas coisas que nós não conseguimos entender, mas aí os jovens já falam que já é mais direto. Sim, e os idosos, às vezes, tá ali, é bastante comer um churrasco, mas, por exemplo, se a gente for fazer, por exemplo, brincar na piscina do jeito que nós estávamos brincando aquele dia lá, o idoso ele já pode ficar meio acanhado de, não, esse pessoal tá fazendo palhaçada, só que o quê? É a fase, é a linguagem específica para aquela idade. Sim. Entendeu? Então, ele já é meio que já acostumado com aquilo, e para eles, se passar disso ali Então, os líderes, eles têm que pegar isso, porque, cara, coloca na liderança dos seus jovens ou dos adultos uma pessoa que fala a linguagem. Dos jovens, não coloca um ancião de 85 anos. Vai matar a galera, porque não é a mesma linguagem. Não é mesmo. Então coloca um cara novo. Sim. Coloca nas crianças, não fala assim para colocar uma outra criança, mas se você puder ter uma pessoa ali, né, mas uma criança que mais madura do que todas, ali para estar do seu lado, é bom. Nos adultos, coloca uma pessoa que também seja adulta. Nos idosos, círculo de oração, que é lugar mais de gente mais, não vou falar velha, de idade mais avançada, coloca uma pessoa que seja desse público, né? Para trabalhar isso aí. Então, você começou a viver isso. Que eu já comecei a viver, já comecei a entender mais, né, Márcio? Aham. Aí eu já fui aprimorando, já fui pegando mais a palavra, já fui entendendo mais. Que aqui eles falam coisas que. Não é que lá eles falam coisas que não tem como entender, eles falam coisas que nem você falou. Coisas que meio que mais avançado do que eu consigo interpretar, sabe? Que como eu estava novo ainda na questão espiritual, eu não entendia muito bem, que eu já falava mais que tinha como entender, mas meio que colocar o detalhe por detalhe, sabe? Aí eu... Nossa, eu vou ter que cortar isso tudo. Viver, tipo assim, algo diferenciado, e aí seu coração, você chegou aqui na igreja aqui, você se sentiu acolhido então pelo pessoal. Senti abraço. E aí, o que foi diferente depois disso pra você, mano?
Mano, foi muita coisa, velho. Que eu lá não comunicava muito com o pessoal, que já nem comunicava demais, comunicava muito, conversava demais, brincava demais. Porque aqui tinha gente que eu conhecia mais, né? Tipo, mais família Aham. também, mas que eu já conhecia aqui lá. Mas quem eu conhecia mais de família era minha tia Dina, meu tio, o Tiné, Aham. e meu pai, que eu me lembro, que tinha outra pessoa daí, minha família não. Sim. E quanto mais família, um lugar que tem mais família, mais eu me sinto à vontade, né? Que já tem Aham. o Caicão, que já tem o Juninho, eu falar Aham. Juninho. Tchunin. Assim, aí tem as pessoas, mas aí eu já senti mais Sim. abraçada, o povo já me abraçou mais. Aí que eu senti mais a presença de Deus, né? Aí depois chegou noutra fase também que o Júnior foi embora pro Chile, aí eu já caí, não é que eu caí na depressão, eu já fiquei mais triste, fiquei triste, né? Uhum. Aí nessa que eu e o Júnior era muito, eu não sei se ele era apegado demais em mim, né? Mas eu era muito apegado nele. Qualquer lugar que ele ia, eu queria ir Aham. junto. Quando ele não me levava, eu chorava, era Aham. assim. Sim. Aí depois que eu e ele, que eles são únicos irmãos que é parte de pai e parte de mãe, mas não por Aham. causa disso também. Por causa nós fomos criados juntos desde pequeno, um Aham. grudado no outro. Aí depois que ele foi embora, já fiquei triste demais, aí fui lá. Eu não conversava muito com ele ainda, que estava indo, que tinha começado a trabalhar. E eu também não sou bom para puxar assunto assim, sabe? Aí fui lá, fiquei triste, aí agora não era só a mãe que estava longe, era mãe e irmão, minha mãe e o Júnior, que estava longe. Aí ficou só eu, meu pai e a Ana dentro de casa. Meu pai trabalhava o dia inteiro, eu ficava dentro do quarto, ficava dentro do quarto. E a Norma também era mais a dela, sabe? Mas ficava na dela, ficando mais na dela. Aí eu fico dentro do meu quarto, meu pai vai trabalhar. Aí agora que, graças a Deus, abriu a porta onde eu trabalho agora, eu não estou ficando dentro só de quarto. Eu chego na escola, durmo, vou para trabalhar Aham. depois. E a igreja também te ajudou Me muito com ajudou relação. bastante, por causa aí no momento que eu estava precisando mais de acolhimento, aí a igreja veio mesmo. E aí Deus te falou. E aí, como é que foi a definitiva que você falou assim, não, agora eu quero viver para Jesus mesmo, né? Eu Quando entendi agora que eu tenho uma família, eu entendi que Deus é tudo na minha vida. E quando foi esse? Foi quando eu senti acolhido pela igreja, que quando meu irmão foi embora, né? E quando eu estava mais precisando, que mais eles veio e me ajudou, me abraçou, me acolheu. Já participei mais da célula lá, com vontade de voltar. Um dia eu vou voltar para participar da célula. Aí eu vinha toda segunda, terça, Aham. quarta, sexta e Morando domingo. bem longe, né, mano? Morando longe, morando lá no Aham. centro mesmo. Aí isso é pra buscar na Deus, né? Aham. Aí nesse momento que eu senti mais que Deus estava comigo também, né? Todos os momentos. Uhum. Foi esse momento quando o Júnior foi embora e Sim. me senti acolhido. Aí eu não parei de orar, e continuei orando, minha mãe veio pra GV. Aí até que, graças a Deus, ela veio pra GV, ela falou assim, uns 30 dias antes. Falou assim, que ela daqui uns 15 dias, 30 dias mais ou menos, eu vou pra GV. Aí meu sorrisão já foi Aham. lá na orelha. Porque você tinha orado por isso lá atrás, né, mano? Tinha orado por isso lá atrás. Aí agora é só continuar orando, né, pai? Deus resgatar ela, né, mas ela já falou, já chamou ela pra vir já, ela falou assim, vai vir, vai marcar um dia aí pra vir. Aí, se Deus quiser, vai dar certo. E hoje, mano, você tem intenção de voltar atrás? Ou Eu não sei de voltar. voltar atrás? Ou você tá feliz com esse Não, tô Jesus? feliz. Você quer mais e mais ele? Como é que é hoje o seu coração? Hoje eu vazo pra mim, se tivesse como esquecer o passado, vazo. Esquecer o passado, vazo. Mas tem como ressignificar o passado, né? Você dá um novo significado pro passado. Porque tem muita gente que fala assim, nossa, André, mas meu passado foi muito triste. É minha família, com o meu histórico, minha rotina. Deixa eu te falar que isso é uma coisa. Faça como o Riquelme fez. Ressignifica. O que é ressignificar? Dar um novo significado. Foi um passado de dificuldade, não, mas Deus ali
me levantou naquele processo ali para onde eu estou Está hoje. aqui hoje, que se não fosse aquilo, eu Aquilo não ali, estaria você não aqui. estaria aqui. Sim. Então, assim, você pode mudar o agora, você não tem como mudar o começo. Você tem como mudar o agora para que você tenha um final diferente. Sim. É como se E, passar, meio que dar a volta no mundo. e isso aí. E assim, Riquelme, e Jesus, qual que foi a diferença do Riquelme que estava lá atrás para o Riquelme hoje? Uma diferença demais, mais comunicação, menos timidez, conversar mais também, né? Família, Você superou essa questão da sua família, mano? tô superando, graças a Deus, já superei, né? Porque, tipo assim, meu Júnior tá longe, né? Até hoje eu sinto um pouco, ainda. Aí, mas eu tô, já o Júnior vai vir ver nós, eu acho, não sei se tem certeza. Aí Deus já, Mas como você deu um novo significado, né, nisso tudo que você está passando, é uma fase. hoje a sua vida, você vê que é totalmente diferente do que você estava vivendo lá atrás. Tudo diferente, totalmente diferente. Lá atrás eu não tinha essa presença de Deus que eu tenho hoje em dia, não. A presença que eu senti. Hoje é totalmente diferente, muito diferente. Mas acolhimento também. E se você fosse dizer alguma coisa pro Riquelme há 5 anos atrás, o que que você diria para ele? O Só buscar Riquelme, Deus. Buscar Deus, que Deus resolve todas as coisas. buscar a Deus. Buscar Deus. E se você fosse falar para essa pessoa que tá sofrendo separação dos pais, como você sofreu, complexo de inferioridade, sofreu ansiedade, depressão, isolado dentro de um quarto, rotina totalmente a mesma todos os dias, falta de grana, porque na situação muito complicada, o que que você falaria para essa pessoa que está... Falaria para não desistir, né? Porque isso aí tudo trajetória, né? Como é que fala? É o caminho. Só não desista que depois seu garradão vai ser maior. Você buscar a Deus e ter fé também e não desistir. Que pode ser que demore, pode ser que não demore, que é o tempo de Deus, né? Aí se você ter fé, acreditar em Deus e buscar Ele, Deus vai te ajudar. E vai, seu como é que fala? Também você vai ter que, você vê assim, que não, tô sentindo mais o presente de Deus, aí você vai abraçando outros irmãos também que precisam, que você pode ter que colocar, não, eu já tive assim, eu já sei como é que é. Então, vai lá e abraça seu irmão e fala com ele, não desista, cara. Não desista, que Deus tem preparado para você é maior que isso aí. E nesse processo você tentou tirar sua vida, Riquelme? Você pensou em algum momento em tirar sua vida? Já, cara, foi ali na releitura ali, né, era uma casa era 2 andares, morava um cara embaixo, aí nós morávamos em cima também era nosso. Aí eu fui lá, eu tava lá em cima lá, falei assim, eu vou parar aqui, nossa, tirar minha vida, pra que eu vou viver? Qual que é o motivo de viver? Aí eu falei A assim, situação estava tão complexa e é, complicada, né? aí eu fui lá, sentei lá no murinho lá, aí o gente falou assim, o que você tá fazendo, Zé? Eu assim, não, moço, nada não é. Eu já comecei a chorar na hora que ele viu. Assim, o que é isso? Ele falou assim, virou assim. Aí, meio que eu tava assim, né? De frente com o muro assim, pra cair, pra pular assim. Aí depois ele virou assim, foi pro lado de cá, ficou segurando nele. Aí falou, aí ligou pro meu pai, falou assim, meu pai falou assim, o que tá acontecendo aí, moço? O que você quer fazer? Foi eu conversei com meu pai, ele foi assim, que ele tinha minha vida, ele falou assim, eu pensei, eu vou tirar minha vida, até é bom que eu já vou pro céu de uma vez. Eu falei assim, não, o que é isso? Tá pensando que se suicídio não é de Deus, não. Aí eu fui lá, você se suicidar, como é que você vai? Você não vai estar com Deus, né? Porque Deus não apoia o suicídio, né? Aí fui lá, passou um tempo, fiquei lá no murinho ainda, mais junto com o do meu lado ainda, né? Que a gente ficou lá preocupado, né, irmão, né? Meu de irmão. Aí fui lá, depois eu saí, porque eu já sabia que eu já não ia deixar eu falar mesmo. Eu segurar, foi sair. Fui lá pro quarto. E eu também era muito ciumento, né? Porque, tipo assim,
como eu era, não tinha, meio que, não era pegada, não é que eu era, não era, eu era pegada com minha mãe, só que eu não morava com ela, eu morava com meu pai, aí eu tinha ciúme do meu pai, né? Aí eu tinha ciúme dele, aí ele saia com a Nanda, falava assim, ó, meu pai prefere a Nanda do que eu. Aí nós ficou fundando mais, fundando mais, fundando mais. Aí depois ele veio e falou a palavra de Deus pra mim, falou assim que, que não tem essa de preferir alguém, ele ama nós do mesmo jeito que ama, né? A Norma, né? Que ama o Júnior, ama até mais, né? Não é que ama até mais, sabe? É amor de pai e filho. São papéis diferentes, São né? papéis diferentes, sim. Aí depois que eu fui me soltando mais, aí depois eu saí, parei com os ciúmes, pá. Aí Deus libertou eu, né? E eu estou aqui. E hoje a sua vontade é viver, né, mano? Vontade é de viver, sim. Diz que esquecer esse negocinho, esse negocinho. Essa galera que tem a mãe ainda fora da presença de Deus, que ainda vive nesses ambientes religiosos, que estão a fim de sair de tudo, de abandonar, revoltar contra Deus. Você já passou por isso? E qual que é a palavra para essa galera que está enfrentando isso? Só corra atrás de Deus, mano. Corra atrás de Deus. E também fala a palavra para ela, né? Porque a transformação vai vir. Vai vir de você primeiramente. De você primeiramente, não. Primeiro de Deus, depois ele vai te usar para libertar sua mãe, Ser um seu canal, pai. né? Ser um canal de transformação. Vai ser meio que um cano de água. Você vai ser meio que um cano de água. E a água passa por dentro do cano. Uhum. A bênção de Deus é a água. Nós somos cano para transportar a água. Eu quero terminar com isso que ele falou, que o Riquelme falou. E eu quero deixar isso aqui para você. Você pode desistir, você pode parar e a sua vida não escrever legado nenhum. Agora, eu quero fazer um desafio para você. Se você já pensou se o Riquelme tivesse desistido? Se o André tivesse desistido? E às vezes você olha assim, ah não, mas não tem problema. A gente tem problema sim. O que eu quero falar para você é que mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades, você não pode desistir. Porque a Bíblia fala que o final ele é muito melhor do que o começo. Sabe? Então, o Riquelme está só vivendo isso que ele está vivendo hoje porque ele não desistiu. E eu quero te desafiar, assim como ele falou, a não desistir também. Porque assim como Jesus foi na cruz do Calvário, teve um momento que ele quis desistir. Ele falou, pai, se possível for, aparta de mim esse cálice, eu não quero morrer mais. Mas ele falou, olha, que não seja feita a minha vontade, mas que seja a tua. Sim, eu também, desculpa cortar o senhor. Senhor, não, você fica de velho, mano. Cortar isso aí. Se eu conseguir passar por tudo isso e estar aqui hoje, você também pode conseguir, cara. São todos iguais, são todos irmãos. Se precisar de ajuda, chamar aí, procurar correr também, né? Não sei como é que você está de seu psicológico, seu coração. Procurar ajuda profissional também, né? Sim. Procurar uma liderança lá onde que ele está, né? E abrir o coração, né? Uma pessoa que, não a torcida do Flamengo, mas uma pessoa que tem maturidade, uma pessoa que tem Deus na vida, que tem a presença de Deus na vida. Procurar um líder que você se sente apoiada, né? Abraçado pelo líder, como eu me senti pelo André também. Ter conhecido o André foi a melhor coisa que já aconteceu em minha vida. Então, se eu cheguei aqui, você também pode chegar. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Meu jovem, minha jova, não parem, tá bom? A estrada é difícil, né? Mas a pior coisa não é a morte, mas é uma vida sem propósito. Muitas meninas poderiam estar que foram para o cemitério, morreram como prostitutas, morreram como alcoólatras, meninos morreram como traficantes, mas eles poderiam ser grandes jovens se eles não tivessem desistido daquilo, se eles não tivessem desistido daquilo que Deus colocou e que eles estavam carregando. Beleza? Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Assim como ele venceu, nós também. Show. Que
Deus abençoe. Não se esqueça de Deixar o like, se inscrever e compartilhar. compartilhar. E tamo junto. Galera, E é só o começo. Uou! Valeu.